Boa tarde, pessoal. Vamos gravar o vídeo agora de número 34 da nossa playlist do terceiro ano. Já apresentamos duas cônicas, a elipse e a hipérbole, e vamos para a terceira cônica, agora a parábola, tá? Então, lá vamos nós dividir com vocês a nossa tela. Aqui está a nossa tela completa. Vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar um tamanho adequado. Pronto. Aqui estamos nós na playlist do terceiro ano. Aqui é a relação de todos os vídeos já gravados. E o último vídeo gravado foi o 33. E vamos agora para o vídeo de número 34. Então, vamos falar de parábola. E para quem não lembra, ou não está totalmente, né, com detalhes, se você pegar um cone e cortar esse cone por um plano que seja paralelo à geratriz, a essa geratriz aqui desse cone, o plano vai cortar esse cone nessa curva daqui. Essa curva daqui é chamada de parábola. Então, esse é o nosso tema da aula 34, a parábola. Nessa aula de hoje, vamos falar o que é parábola, vamos defini-la, vamos apresentar os seus elementos principais, deduzir a sua equação reduzida, primeiro com foco no eixo X, depois no eixo Y, depois, se a gente transladar a cônica, no caso, a parábola, e depois vamos fazer 4 exercícios. Então, temos aqui uma parábola. A parábola seria essa curva daqui, mostrada, contendo aí os pontos P, V, R e S. P, V, R e S. Todos esses são pontos da parábola. Faltou falar o ponto Q também. Pronto. E a definição é a seguinte. Você tem dois elementos centrais. Você tem um foco, um ponto aqui, que a gente chama de foco. Vamos simbolizar pela letra F. Temos uma reta aqui, que nós chamaremos de diretriz. O nome dessa reta vai ser diretriz. Tanto esse ponto F quanto essa diretriz, que eu vou usar a letra Dzinho, tanto esse ponto quanto essa diretriz pertencem ao mesmo plano, plano alfa, e seja P a distância entre eles. Então, está aqui a distância entre eles, ó. Distância de um ponto a uma reta tem que incluir um ângulo 90 graus. Então, esse segmento aqui, nós chamaremos de P. É o parâmetro principal que usaremos para definir parábola. E aí vem, finalmente, a definição. O que é parábola, pessoal? Parábola é o conjunto dos pontos do plano alfa, cujas distâncias ao ponto e à reta dada, no caso a diretriz, essas distâncias são iguais. Então, você pegar o ponto P, está aqui o ponto P. Então, você pega a distância até a diretriz, é esse segmento, e a distância até o foco. Se essas duas distâncias são iguais, então P pertence à parábola. Mesma coisa que o ponto Q agora. Pega essa distância aqui, se elas forem iguais entre si, esse ponto Q pertence à parábola. Aqui, mesma coisa com o ponto V, mesma coisa com o ponto R, mesma coisa com o ponto S. Então, o conjunto de todos esses pontos que equidistam, então eu posso falar isso, equidistar, quer dizer, estar a uma mesma distância entre o ponto F e a reta que a gente vai chamar de diretriz. Então, galera, essa é a definição de parábola, tá?
equidistância entre ponto e reta. Então, tem uma diferença, né, em relação à elipse e à parábola, e à hipérbole, né? Tanto a elipse quanto a hipérbole, que nós apresentamos antes, todas as duas cônicas precisavam de 2 pontos para definir. A parábola, agora, para definir, eu preciso de um ponto só, em vez de 2, mas também preciso de uma reta. Então, com um ponto e com uma reta, eu defino a parábola. Com 2 pontos, eu consigo definir elipse e hipérbole. Lembrando que elipse, você usava a soma das distâncias a 2 pontos dados, que era constante, e na hipérbole você usava a diferença de 2 pontos dados a 2 pontos, que era constante. Pronto, então, aqui seria a definição. P vai ser todo ponto pertencente ao plano alfa, tal que a distância desse ponto P até o foco F é igual à distância do ponto P até a reta, a diretriz D. Então, essa é a ideia, tá? Então, mostra aqui, ó, as equidistâncias, nessas 5 linhas aqui. E alguns comentários que merecem reflexão são: a parábola não possui ponto médio, né? O ponto, que eu poderia até, em vez de falar, eu preferi usar, então, não possui centro, né? Ao contrário das cônicas anteriores que possuem o centro. Outra observação bem clara é que esse ponto V aqui da parábola vai ser um vértice da parábola. E esse ponto V aqui, ele está na reta que une a distância, né, do ponto F até a reta, ou seja, ele está aqui nesse segmento. Então, não é difícil perceber que a distância de V até V', esse segmento aqui, é a mesma distância de V até F. A dedução é bem rápida, porque eu suponho que o ponto V pertence a essa reta, pertence à parábola. Se pertence à parábola, é equidista desse ponto, do ponto F e da reta. E a equidistância de V até a reta significa o segmento V e V'. Então, consequentemente, o segmento V e V' vai ser igual ao segmento VF. Então, é consequência imediata, sem maiores dificuldades da definição, tá? Então, interessante perceber que o vértice, ele é o ponto médio do segmento que representa a distância entre o foco e a diretriz. E lembrando mais uma vez, a parábola não possui centro, diferentemente das duas cônicas anteriores estudadas. Então, quais são os elementos principais agora da parábola? Basicamente, o foco, esse pontinho aqui, a diretriz, essa reta daqui, são os pontos de partida para eu definir uma parábola. DF é a distância da diretriz até a reta, e a essa distância vamos chamar de P, o parâmetro P. A reta que contém V, contém F, contém V', essa reta daqui, vai ser um eixo de simetria da parábola, e V, esse pontinho aqui, vai ser o seu vértice. Pronto. Outra coisa que chama atenção é que os parâmetros A e B, que apareceram nas duas primeiras cônicas, não se aplicam à parábola, uma vez que o A e o B representam a distância entre dois vértices. O A, nos dois casos, o B até que não, o B é a distância entre dois vértices apenas na elipse, não é na hipérbole, mas fica bem claro que a parábola só tem um vértice. Se ela só tem um vértice, não tem como medir a distância entre vértices, né? Não tem como medir distância se eu tenho apenas um vértice. Então, não existem os parâmetros A e B aqui na parábola. Então, o parâmetro que eu vou usar é basicamente o parâmetro P, tá? Que é a distância do ponto dado à reta dada, ou seja, do foco à diretriz. Como se calcula a equação reduzida
da parábola. Então, a gente bota um sistema cartesiano ortogonal, tal que o vértice da parábola vai ser exatamente a origem do plano cartesiano. Aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Pronto, a gente coloca um plano cartesiano exatamente no vértice da parábola, de tal forma que o eixo X o foco pertença ao eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, consequentemente, quais serão as coordenadas desse foco aqui? Se daqui até aqui é P, e nós vimos que V era o ponto médio, então, as coordenadas do foco, a abscissa do foco, P sobre 2, e a ordenada 0. E a diretriz é uma reta, essa diretriz aqui, ela é uma reta, e a equação dela é o valor do x constante, e constante em quanto? Em menos P sobre 2, que é o valor dessa distância aqui, que está à esquerda do eixo y, então é negativo, tá? Nessas condições, chama-se equação reduzida da parábola, a equação onde os pontos genéricos P de xy, onde esses pontos aqui são traçados, né? São satisfeitos. Então, esse ponto P, qual é a palavra central? Ele equidista de quem? Do ponto F e da reta D. Do ponto F e da reta D. Então, vamos deduzir a equação usando exatamente essa propriedade que a gente definiu, usou como definição. Então, a dedução vai ser bem rapidinha, ó, bem tranquila. Por quê? O ponto P tem coordenadas x, y. O ponto F tem coordenadas P sobre 2, mandando para o 0. A distância de P até a reta D, a gente usou justamente o parâmetro vamos lá. O ponto P, deixa eu voltar para a figura lá. O ponto P, essa distância do ponto P até essa reta, essa distância aqui, nada mais é do que esse segmento, que é justamente o valor da abscissa, mais esse aqui, que é o P sobre 2. Então, a distância do ponto P até a reta é x mais P sobre 2. E a distância do ponto P ao foco é uma subtração, é uma fórmula de distância dos pontos. Então, eu faço esse menos esse ao quadrado, esse menos esse ao quadrado. E tiro a raiz quadrada, que é a fórmula de distância entre dois pontos. Pronto. Com essas ferramentas agora, é só desenvolver essa equação. Como? No lado esquerdo, a princípio, está bem tranquilo. Assim, aí para tirar essa raiz, eu tenho que levar os dois lados ao quadrado. Aí eu levar os dois lados ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ao levar ao quadrado, essa raiz vai sumir. Aí eu vou desenvolver esse quadrado da diferença, que é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E sobrou também esse termo aqui. Beleza. Feito isso, a gente percebe que o x ao quadrado cancela. A gente percebe que o p ao quadrado sobre 4 cancela. E sobra o menos px, eu passo para o lado lá, vira 2px, igual a y ao quadrado. Ou seja, x é igual a y ao quadrado sobre 2p. Onde x e y são as nossas variáveis, os pontos genéricos, né? As coordenadas no meu ponto P genérico, e o P vai ser aquele nosso parâmetro, que é a distância do foco à diretriz. Então, dando um exemplo agora. Dois exemplos, melhor dizendo, né? Se eu faço P igual a 2 e coloco aqui nessa equação, então vai ficar 2 vezes 2 vai ficar 4. Aí o 4 vai multiplicar pelo x. Então a equação vai ficar y² igual a 4x quando eu multiplicar cruzado. O que é que indica isso?
Se o P valeu 2, é porque essa distância aqui toda vale 2. Esse pedaço aqui vale 1, né? E a nossa... Lembrando que na nossa dedução aqui, ficou implícito que o foco pertence ao eixo das abscissas, o eixo X, né? Então, é exatamente o que teremos aqui, o foco pertencendo ao eixo X, se a distância é de 1 e aqui é a origem, as coordenadas desse foco aqui serão 1, 0. Essa diretriz aqui vai ter equação x constante valendo um número negativo menos 1, já que tudo que está à esquerda do eixo y é negativo. Já essa outra daqui, ó, já essa aqui da direita, o foco, ele vai ter coordenadas, ele vai estar também a 1, o P vale a mesma coisa, né? O P vale a mesma coisa, o mesmo 2, ou seja, essa distância continua valendo 2, então essa distância do foco ao vértice continua valendo 1. Então, as coordenadas do foco, se aqui é a origem do plano cartesiano, é menos 1 e 0. E já a diretriz vai ter um valor de x constante e constante igual a 1. Pronto, tá aí 2 exemplos da nossa equação da parábola. E se mudar, como é que fica? Pode ser que o foco esteja não mais no eixo x, em cima do eixo y, é outra possibilidade. Como é que vai ficar a equação? Processo todo análogo, né? Distância do ponto P até o foco F vai ser igual à distância do ponto P até a diretriz. Aí usa aquela fórmula de distância e aí você vai chegar numa fórmula igualzinha à anterior, onde as variáveis x e y trocam de lugar, ou seja, quem fica elevado a 1 agora é o y, quem fica elevado a 2 agora é o x. Pronto, aí ele dá um exemplo, né? Então, se eu pego um P valendo 2, mesma coisa daquele outro exemplo lá. Então, y igual a x ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, nessa equação aqui, a parábola é côncava para cima. Então, nós temos essa equação aqui, que não foi feita. Se o P, então, aqui é a origem do plano cartesiano. Se o P vale 2, é porque o foco está aqui, a 2 unidades acima. P vale 2. O foco tá. Então, a origem, a nossa equação vai ser essa parábola aqui, ó. Então, essa daqui é essa nossa equação, tá? E a diretriz, obviamente, no seu foco aqui vai estar 2 unidades acima. Só um instantinho, se o P vale 2. Então, tem alguma coisa errada, né? O foco não é 2, não. É 1, né? Porque a distância do foco até a diretriz tem que valer 2. Então, aqui é o menos 1. E aqui, sim, o parâmetro P valendo 2. Então, esse foco vale 1. A equação da diretriz fica x igual a menos 1. Então, essa é a parábola côncava para cima. Essa outra que está desenhada já aqui é a equação, que o P também vale 2. E agora ela é côncava para baixo. Ou seja, você vai mudar o sinal da sua parábola. Então, a gente definiu, então, parábolas. Quando botou o foco no eixo X para a direita, então aqui vai ser positivo na equação x igual a y ao quadrado sobre 2p, e se ela for virada para a esquerda, vai ser negativo, menos y ao quadrado sobre 2p. Agora, com foco no eixo y, que é o nosso exemplo agora, se ela for côncava para cima, positiva, mais. Agora, se ela for côncava para baixo, vai ser menos aqui. Teremos um menos, mudando o sentido de crescimento da parábola. Para finalizar, se eu transladar o vértice fora da origem, então, olha aqui esse vértice, se eu usasse esses eixos aqui, o eixo y' e o eixo x', para definir essa parábola, a equação já seria conhecida, que nós já vimos, nós já deduzimos.
Agora, se ele teve uma translação em relação a um eixo que eu quero medir, um eixo de referência novo, o meu novo eixo de referência x e y, cuja distância em relação às origens é um x0 e um y0, então o valor do referencial antigo vai ser o valor no novo menos essa distância. Isso vale tanto para a abscissa quanto para a ordenada. Aí, no lugar de x' eu boto x menos x0, no lugar do y' eu boto y menos y0. Mesma ideia aqui, né? Um mais ou menos, se tiver voltada para a direita, mais, se tiver voltada para a esquerda, menos. Mesma ideia se o foco tiver agora no eixo y, e ela foi transladada também, esse vértice, né? Sofreu uma translação em relação a origem de quanto? Do valor x0 e y0. Então, mesma ideia, chegamos, só fazemos trocar de lugar o y com o x. E o parâmetro P sempre significando a distância do foco até a nossa diretriz. Pronto, então isso resume parábola. Agora, vale um comentário interessante, que é o seguinte, né? Nós aprendemos agora essa equação, né? X ao quadrado, vamos botar ela na forma transladada, essa que a gente acabou de aprender agora. Y menos y0, x menos x0 ao quadrado sobre 2p. Então, fica interessante agora perceber que se eu manusear isso aqui, pode virar aquele formato que nós já estudamos, né, pessoal? A função quadrática ou função de segundo grau, lá no primeiro ano do ensino médio. E lá a gente aprendeu a equação ax ao quadrado mais bx mais c. Qual é a ligação entre essas duas formas? Tem? Claro que tem. Então, é só manipular agora aqui. Vamos ver o quadrado da soma. Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 2p. E o y0 passa para cá, mais y0. Então, fazemos um MMC para tornar o denominador igual a todo o segundo membro. Então, vai ficar 2πy0, tudo isso sobre 2p. E agora eu posso separar o termo com a variável ao quadrado, o termo com a variável elevado a 1 e o termo que não tem nenhuma variável. E aí fica bem fácil perceber que o A vai ser esse parâmetro aqui, ó. Então, o A vai ser 1 sobre 2p. Ou seja, se eu sei o P, automaticamente eu sei o A da parábola. E lembra que o A dava a inclinação da parábola, ou a concavidade, se era para cima ou para baixo. Então, o P também vai ter esse mesmo significado. P positivo, né? Vai para cima, P negativo vai dar para baixo. Essa segunda aqui constante, esse cara corta, e você igualando agora o segundo coeficiente, o B, do grau 1, né? Com esse daqui, vai dar menos x0 sobre P. E, finalmente, o terceiro parâmetro C vai ser esse aqui. Vai ser x0 ao quadrado, mais 2πy0, tudo isso sobre 2p. Esse é o valor daquela constante C que nós sabemos. Ou seja, você pode usar dois formatos possíveis. A vantagem do formato aqui da esquerda é que ele apresenta direto o vértice e as coordenadas, desculpa, o parâmetro P, que é a distância do foco até a diretriz, e também ele apresenta rapidamente o vértice. Se a gente tem um vértice e tem essa distância P, que é o dobro da distância entre o foco e o vértice, então a gente acha o foco com rapidez. Nessa equação aqui, a gente não acha o foco. Fica bem clara essa ideia, tá? Agora, o A serve para dar concavidade, assim como o P também significa essa mesma ideia. O C servia para dizer onde cruzava o eixo Y, então aqui não tem essa constante, né?
Mas vale a pena, então, comparar o conhecimento novo, que é esse da esquerda, com o conhecimento do primeiro ano, que seria um conhecimento já estudado. E agora nós vamos fazer exercício, né? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui alguns. Por exemplo, qual é a equação? Vou pegar aqui a letra E. Qual é a equação aqui dessa parábola? É dito que o foco vale 7, 7, tá? É dito que a diretriz tem a equação y igual a 3. Então, a gente sabe que esse ponto é o vértice. Se aqui vale 3, então não é difícil perceber que esse ponto aqui tem coordenadas 7 e 3. Então, consequentemente, o vértice vai ter coordenadas 5 e 3. E o vértice é onde a gente coloca a origem do plano cartesiano, né? Então, esse ponto aqui é muito importante para escrever a equação. Como o foco está em cima do eixo y, então a equação é desse tipo aqui, né? Y menos y0, x menos x0 ao quadrado, tudo isso dividido por 2p. Então, olha como fica fácil. O y0 é a ordenada do vértice, 3. x0 é a abscissa do vértice. E a distância do foco até a reta é fácil perceber que vai de 7 até 3, ou seja, essa distância é 4. Então, P vale 4. 2 vezes 4, 8. Pronto. Essa é a equação, que é o que está pedindo aqui. Determina as equações das parábolas. Acabo de mostrar essa equação. Isso que eu fiz para a letra E, podia ter feito para qualquer uma dos 6 exemplos, dos 5 outros exemplos dessa primeira questão. Vamos agora analisar outra aqui. Ó. Vou fazer aqui a questão número 5. Essa aqui é legal. Ele dá uma equação que é uma parábola. E por que eu tenho certeza que é uma parábola? Porque eu tenho a variável x elevada a 2 e a variável y elevada a 1. Toda vez que eu tiver uma equação, né, de grau 2, com duas variáveis, x e y, e uma está elevada a 2 e outra está elevada no máximo a 1, e a outra a 2, vai ser uma parábola. Aí eu preciso agora só manipular, tá? Para botar nesse formato aqui de cima, né? Qual é o formato que eu quero chegar? É y menos y0, x menos x0, esse que eu acabei de usar, né? Ao quadrado sobre 2p, já que está claramente fora da origem. Pronto, então o que é que eu faço agora? Eu começo, por exemplo, a manipular. Eu posso, nesses dois primeiros termos, colocar o 2 em evidência. E vai ficar x ao quadrado mais 2x. Pronto. Aí eu vou deixar o y tem que dar de um lado e o x do outro. Então, eu vou pegar esse cara todo e vou mudar de lado. Então, vai ficar negativo. E esses dois termos permanecem com o mesmo sinal. Pronto. Agora, eu tenho que transformar esse cara daqui num quadrado de uma diferença. E para isso, eu tenho que fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mas se o segundo for 1, o quadrado do segundo vai ser 1. Só que eu não posso alterar, então eu tenho que botar um menos 1 aqui para não alterar nada aqui na história. Pronto, agora esse menos 2 multiplica o primeiro. E esse mesmo menos 2 multiplica o segundo, vai dar mais 2. Saiu do parênteses. Ó. E aí, o que eu faço agora? Isso aqui é x mais 1 ao quadrado. Opa! E esse 2 passa para lá. Para o outro lado, vai ficar 3y menos 4 menos 2 menos 6. Pronto, estamos agora muito perto da resposta. Ó, já estamos chegando nesse formato aqui. Para isso, eu tenho que botar o 3 em evidência. Então, botando 3 em evidência, vai ficar y menos 2 x mais 1 ao quadrado. Então, passo o 3 para lá, dividindo, menos 2, x mais 1 ao quadrado sobre 3. E para ficar nesse formato, realmente eu tenho que descer com o 2, ficar menos x mais 1
ao quadrado, 3 sobre 2. Pronto. Agora fica fácil de perceber que o y0 é 2, que o x0 é menos 1, e que se 2p vale 3 meios, então P vai valer 3 quartos. Então, o que é que ele queria nessa questão? Ele queria, vamos só ter a clareza, determina as coordenadas do vértice da parábola. Ah, tá, então não precisava nem achar o P. O vértice é dado exatamente por as coordenadas de x0 e y0. Então, o vértice, as coordenadas dele são 2, são menos 1 e 2. Pronto. Então, temos aí a equação, o problema número 5 resolvido. Vamos fazer outro agora. O 8. 8. Qual é a equação dos pontos P de x e y, que são equidistâncias da reta? Então, ele fala, são equidistâncias do foco, 0, 0, que está na origem, e da reta y igual a 3. Então, aqui, 1, 2, 3. Então, é uma reta onde y é constante. Aqui é o eixo y, né? Pronto. Então, temos a diretriz, y igual a 3. Temos o foco. Então, cadê a nossa parábola? Ela está aqui. E esse vértice aqui é o ponto médio, né? Ou seja, exatamente 1,5. Porque daqui até aqui tem 3 unidades. Então, é 1,5 aí. Então, ele pede na oitava questão, ele pede a equação. Então, para chegar na equação, eu preciso saber as coordenadas do vértice, já cheguei. O vértice vai ter coordenadas 0 e 1,5, que é 3 meios. Ela é côncava para baixo e o foco está no eixo Y, né? Claramente ao longo do eixo Y, ou seja, o eixo Y é um eixo de simetria. Consequentemente, a equação vai ficar y menos y0, x menos x0 ao quadrado. Como ela está côncava para baixo, vai ganhar o menos, e 2 vezes o p. E o nosso p também é fácil de perceber que a distância do ponto à reta é 3, né? O p foi dado bem bonitinho também. Então, a equação vai ficar y menos 3 meios, que é o valor da ordenada do vértice, igual menos x menos 0 ao quadrado, tudo isso sobre 2 vezes 3. Então, melhorando essa equação, y menos 3 meios vai dar menos x ao quadrado sobre 6. Pronto, essa seria a resposta da 8. E para finalizar a nossa resolução de questões, vou fazer aqui o número 9. Não, fazia 10. Dê a equação da parábola, que ela é simétrica relativamente ao eixo dos y. Opa, se uma parábola é simétrica ao eixo dos y, quer dizer, o eixo de simetria é o eixo y. Já não se a gente concluir que ela tem o x elevado a 1, a 2 e o y elevado a 1, primeira conclusão, e também que ela pode ser côncava aqui para cima, pode ser côncava aqui para baixo, mas o que interessa é que o foco pertence ao eixo y. Se o foco pertence ao eixo y, o vértice também vai pertencer ao eixo y, né? Se o vértice vai pertencer ao eixo y, então a abscissa do vértice, já sei que é 0, falta achar o valor de y do vértice. Então, como é que vai ficar a equação que eu vou usar? Deixa eu apagar aqui que está bem confuso, né? Deixa eu gerar um espaçozinho aqui para mim.
Deu uma melhorada aqui, para a gente ter o que escrever. Então, vamos lá. Então, dê a equação da parábola simétrica relativamente ao eixo, que passa pelos pontos de interseção. Ah, por onde passa essa parábola? Aí ela dá 2 pontos a parábola. Ela faz que ela é a interseção dessa reta daqui com essa circunferência aqui. Então, eu preciso achar os pontos de interseção dessa reta e dessa circunferência, porque esses pontos de interseção, eles são pontos, a nossa parábola passa por esses pontos. Então, são pontos da parábola. Então, aqui como é que temos que resolver esse sistema? X igual a menos y. Substituo aqui. Menos y ao quadrado vai dar y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 8y. Faltou escrever aqui o resto da equação, igual a zero, né? Pronto. Igual a zero. 2y ao quadrado mais 8y igual a zero. Bota 2y em evidência. Fica y mais 4, que permite concluir que ou 2y vale zero, ou y mais 4 vale zero. Daqui sai que y vale zero e que y vale menos 4, um desses dois valores. Como x é igual a menos y, então, menos 0 vai dar 0, menos 4 vai dar 4. Então, quer dizer que a parábola, acabo de descobrir que a parábola passa por que pontos? Passa pelo ponto 0, 0, passa pelo ponto 4, menos 4, e ela é simétrica em relação ao eixo y. Se eu acabo de obter um ponto do eixo y, então dá para ter certeza que esse ponto já vai ser o vértice, né, galera? Ó, vai ser uma parábola assim, ela está simétrica em relação ao eixo y. Então, eu acabo de descobrir que a ordenada também vale zero. Pronto, já tem o vértice completo, né? E a equação ficaria o quê? Y menos y0, côncava para baixo, menos x menos x0 ao quadrado sobre 2p. Mas nós já achamos que o vértice é a origem, é o ponto 0, 0. Vai ficar y, aí substituo 0 aqui, substituo 0 aqui, e fica essa equação. E aí, para achar o valor do parâmetro P, a gente sabe que o ponto 4 menos 4 faz parte da parábola. Ou seja, quando y vale menos 4, x vale 4. E com isso eu descubro o valor do parâmetro P. Então, vai ficar P, 1 quarto daqui. Vai cortar com 1 quarto daqui. Então, vai ficar 4 sobre 2. Que vai dar 2. Então, achamos o parâmetro P. O que é que ele quer achar nessa questão? Ele quer dar a equação da parábola. Pronto, então a equação é essa aqui. Vai ficar y igual a menos x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4. E essa é a resposta dessa questão. Pronto, galera, finalizamos. Trabalhamos cônicas. Eu posso fazer depois outros vídeos falando mais de cônicas, muito mais detalhes, mas como um nível inicial, introdutório, eu acho que esses 3 vídeos dão conta. Eu posso, em algum outro momento, complementar com outros vídeos que falem de mais enfoques e falem de muito mais propriedades dessas 3 cônicas, tá? Ok, galera, então eu agradeço a audiência de vocês e vamos encerrando agora o nosso vídeo 4034, ok? Um grande abraço para vocês